Então, gente, super boa noite para todo mundo. Eu estou muito feliz hoje, neste momento, de estar aqui. A gente está recebendo duas pessoas muito especiais por várias razões, né? Acho que muitos de vocês já sabem, né, muitas dessas razões. Alguns ainda conhecem, não conhecem alguma coisa do trabalho, né, que eles vêm realizado aqui junto com a Ultra Impressões de Minas. Vai ter a oportunidade, né, de saber por que são pessoas tão queridas, tão especiais, né, que têm desenvolvido esse trabalho realmente incrível. Tem vários motivos, né, para estar feliz, e a presença de vocês é um coroamento de várias outras coisas que eu quero mencionar, né, porque eu acho que tem a ver com a nossa comunidade aqui, né, de brasileiros, de pessoas envolvidas com o meio cultural, meio científico, e nós aqui, né, da coletividade da Faculdade de Letras. Então acho que é importante. A primeira razão, né, é que a gente está há praticamente 10 dias aí das eleições, né, e a gente está com uma oportunidade muito grande, com uma esperança muito grande. Esperemos que já se solucione, inclusive no primeiro turno mesmo. Acho que o Brasil passou, tem passado nos últimos anos algo muito terrível, muito difícil. Talvez a gente tenha, até por uma questão de sobrevivência, perdido um pouco, né, do grau de absurdo e de horror, né, de tudo que a gente tem passado. A gente tem que continuar tocando a vida, então nem é bom a gente ficar lembrando demais. Mas historicamente, eu tenho certeza que isso vai ficar demonstrado, né? Isso vai voltar, a história sempre volta. Então acho que a gente é um momento muito especial, um momento que a gente pode voltar a ter esperança, que a gente pode voltar a acreditar de fato que a gente pode, né, assumir, né, assim, os caminhos aí desse nosso país, né, que andou tão, né, enfim, tão dilapidado, né, enfim, tão espoliado, arrasado, enfim, tudo de ruim que tem acontecido, né? Muito sofrimento. Ainda tivemos a pandemia também. A gente ficou 2 anos sem poder pisar nessa faculdade, na nossa casa também, nossa casa de trabalho, nossa casa de encontros, nossa casa de estudo, de pesquisa, uma casa tão especial para todos nós. Ficamos 2 anos sem poder entrar nessa casa. No semestre passado voltamos, felizmente, mas ainda foi, enfim, bastante difícil. Então é uma alegria a gente estar, né, esse segundo semestre presencial. Né? Semana passada fomos autorizados, né, a não usar mais a máscara, né, que se sentir confortável. Então é uma alegria também poder, coisas tão elementares, né, de que a gente estava privado, que era ver o sorriso das pessoas, né, de reconhecer o rosto das pessoas, né. Semestre passado foi presencial, mas tem vários alunos aqui que não sei como é o rosto, né. E aí esse semestre as pessoas estão voltando e por intermédio do sorriso, então é um super presente, né? Então essa volta é o primeiro evento assim presencial, né, do qual estou participando aqui na Faculdade de Letras, então estou muito feliz, e a presença de vocês é fundamental para esse processo no qual a gente está envolvido aqui na Faculdade de Letras, especialmente o bacharelado em edição e a linha de pesquisa do pós-lit, edição e recepção de textos literários, mas obviamente isso interessa a toda a comunidade da FAG. De um jeito muito bacana, a área de edição é uma área que os estudos de edição, de um modo geral, né, e os trabalhos de edição, eles envolvem gente de todos os campos. Isso é algo muito bonito, é uma área muito generosa, uma área muito múltipla, muito diversificada. Então a gente está muito feliz de poder estar reinaugurando, né, essa volta dos contatos presenciais com vocês, né, com esse encontro. A gente ainda tem isso, né, a gente está chegando à primavera, então é mais um motivo, né, para a gente se sentir entusiasmado, né, com as possibilidades aí, né, com o novo Brasil, com o novo mundo, com a nova vida que está se abrindo. Então, super obrigado, realmente não tem como agradecer, né, essa disponibilidade. Vivo falando com os alunos, né, eles trabalham adoidado, né, como eles ralam, né, eles
extremamente trabalhadores, porque esse resultado lindo que vocês estão colhendo, isso é fruto de muito trabalho. Então a gente sabe que cada minutinho de vocês é muito precioso, e vocês terem tido essa generosidade de se deslocar até aqui, não é? Super obrigado mesmo, maravilhoso. Então a casa de vocês, o espaço é de vocês, a voz é de vocês, a gente só quer tirar partido mesmo, aproveitar o fato de a gente estar com a gente. Então, obrigado. Obrigada. Olá, gente. Eu que agradeço o convite, assim, eu tô bem feliz, porque eu estava fazendo as contas, assim. Eu não volto aqui desde que eu defendi o mestrado, tem 15 anos, e foi nessa sala aqui. Que legal. Falei, gente, vou pisar no 2001, 15 anos depois. Mas estou super feliz, assim, agradeço demais o convite. Voltar aqui é sempre bom, porque é aqui que tudo começou, né? Assim, eu sou a Elza, gente, nem falei meu nome, né? Eu sou a Elza, sou editora lá da Impressões de Minas. E a minha história com a edição, ela começa aqui, assim. Vou só me apresentar um pouquinho para vocês verem, né, como que foi esse percurso, assim, até chegar a ter uma editora mesmo, assim. Fiz a graduação aqui na Letras, né, e durante a minha graduação eu trabalhava num projeto de iniciação científica, eu fazia iniciação científica e também trabalhava no projeto de formação de professores indígenas. Isso foi, que ano que era isso, né? Acho que é 2002, acho que era aí. Nossa, gente, 20 anos. Tempo voando. 20 anos. Então, assim, não tinha ainda o curso, né, superior e tal, a gente fazia os encontros com os professores indígenas e eu trabalhava junto com a Maria Inês de Almeida e com a Sônia Queiroz. A gente se reunia lá no Parque Estadual do Rio Doce, ficava lá uma semana, às vezes 2 semanas, e tudo, fazendo os livros que iam ser os livros didáticos das escolas indígenas. Então foi assim que eu comecei, né? Trabalhei 3 anos nisso, a gente fazia livro assim, no Word, às vezes, assim, eu tenho os livrinhos que eu fiz dessa época, tudo feito no Word, assim, era muito legal. E eu comecei a me apaixonar por isso, mas assim, aqui não tinha ainda um curso, assim, não tinha ainda nada que enfatizasse a edição, né? Eu trabalhava nessa coisa muito específica. E fiz meu mestrado em literatura brasileira e tudo, aí comecei a trabalhar, dar aula, né? Tipo, normal, assim. E aí teve um ano que as escolas que eu trabalhava, todas as escolas fecharam no mesmo ano. E aí no final do ano eu estava desempregada, assim, falei, o que eu vou fazer, né? E já tinha interesse em fazer alguma coisa voltada para edição, mas sempre também gostei muito de fazer o livro mesmo, de pensar onde cada coisa ia ficar, né? Tipo assim, não era só a edição do texto, também gostava da parte visual e tudo. Aí fui fazer design gráfico depois, bem depois, né? E aí foi no inicinho da Impressões de Minas, a gente vai contar lá, a gente vai contar um pouquinho da história, de como que a gente começou mesmo, né? Mas o meu percurso foi bem esse, assim, né? Eu tava pensando dando aula, pensando em fazer concurso para dar aula aqui, né? Emendar o doutorado, enfim. E a vida faz assim com a gente, né? E eu acabei voltando para uma coisa que eu gostei muito de fazer, que eu descobri aqui, que era fazer livro, né? E aí, ao longo da conversa, a gente vai trocando as figurinhas. Bom, eu acho que eu vou sentar. Pode sentar, gente. A visibilidade é boa. A gente chega essa hora e já tá assim. Como eu fico sentado o tempo inteiro. Meu nome é o Alisson Contígio, né? Eu sou sócio da Elza lá, na Impressões de Minas Editora. Eu trabalho um pouco na parte da gestão da editora, assim, e também algumas coisas de projeto gráfico junto com ela, mais na onda de capa, algumas coisas a gente constrói juntos, assim, mas mais na coisa na gerência da organização, assim, da editora, né? E, enfim, a minha história é um pouco parecida com a da Elza, assim, eu sou formado em artes visuais, era apaixonado com livro, mas não sabia nem como fazer isso.
Para mim é igual que muita gente ainda pensa que é xerox, né? Você tira as páginas, junta o miolo, cola lá a capa e está pronto o livro. A gente tinha um pouco essa ideia também, assim, de como era feito, mas não tinha lidado com isso ainda. Né? E, enfim, aí eu comecei a trabalhar com outras coisas. Eu trabalhava no IEFA, que é o Instituto de Patrimônio Histórico, na área de artes visuais, pesquisa, restauração, essas coisas. Aí no primeiro mandato do Aécio, ele basicamente mandou todos os contratados embora, fez um concurso público que aí deu com 2 vagas para essa área. E aí, enfim, eu fiquei acho que em 4º, 5º, e aí não chamaram, beleza. E aí estava liso completamente de grana também, falei, tem uma outra coisa e tal, né? E aí fui trabalhar com geografia, eu formei em geografia também. E aí fui trabalhar com a área de mapeamento de área, mapeamento de comunidade. Né? E aí era uma empresa que trabalhava para a Vale. E aí me mandaram para Ouro Preto, eu fiquei 1 ano e meio em Ouro Preto trabalhando, ligado à mineração. Assim. Aí acho que foi o momento mais estressante da minha vida, assim, sabe? Que era isso, eu tinha que ir para a mina todo dia, voltar. E aí era uma relação de que na verdade não era assim, não era para mapear a sua área, você tinha que ir nas comunidades, conversar com o pessoal, passar uma lápida nada para que a Vale pudesse atuar ali naquela comunidade. Então tinha uns trabalhos sociológicos, assim, barra pesada e tal. E isso, acho que foi a época que eu mais tive problema de fígado, assim, sabe? Comecei a sentir muito isso, assim. A Elza lembra, falou, acho que tem que pensar em outras coisas, porque isso aqui vai... Eu não aguento muito tempo aqui mais, assim. E aí conversei na época com o dono dessa empresa e falei, faz o seguinte, cara, a gente precisa de você um tempo ainda, vai lá para o escritório em BH, sai das minas, e aí a gente vai arrumar uma coordenação para você ficar mais no escritório e tal. Fiquei um tempo, mas aí surgiu essa oportunidade da Impressões de Minas, né? Que era uma gráfica pequena, de sustento do pai da Elza, uma gráfica que já chamava Impressões de Minas. E aí ele fazia uns bloquinhos, um material para ele mesmo, né, se sustentar e tal. E aí quando a gente foi sair, eu fui sair desse trabalho da Vale, eu já conheci um montão de gente lá na Vale, que era da comunicação e de outras áreas, assim. Então a gente pensou assim, olha, eu vou conversar com essa turma para ver se eles conseguem mandar algum trabalhinho aí da Vale para a gente botar lá na gráfica, para a gente ter um fôlego para começar a construir a empresa. E, enfim, aí tem uma história longa entre assumir a empresa e organizar ela e fazer com que ela começasse a fazer livro. Tem um caminho aí que é alguns anos, assim, né? A gente assumiu a empresa em 2010, Foi 2010 e a gente começou a fazer livro em 2012. Até porque era uma gráfica pequena, assim, uma gráfica bem pequena, uma lojinha com tudo. Ficava até aqui no bairro Planalto. Era tipo uma gráfica de... Hoje meu pai levou essa gráfica dele pra garagem da casa dele, tipo assim, porque também não aguento ficar sem, né? É um negócio doido, esse 3 gráficos, gente, é perigoso. É, perigoso, assim. Eu já tinha isso, né? Porque eu cresci na gráfica, assim, tinha aquelas coisas de apara, né? De papel, quando a gente era criança a gente entrava dentro pra brincar, saía toda cortada, né? Tipo, mas era tipo um parquinho, assim, né? E eu sempre gostei muito também de ver as coisas sendo feitas e tal. Então, porque meu pai trabalha com gráfica, né? Que ele não parou desde os 16 anos. Assim, aí tem toda uma história, né? 50 anos de gráfica, né? E quando a gente meio que foi conversar com ele, que a gente estava querendo fazer algumas coisas e tal, ele já estava assim, não aguento mais isso, vou embora pro interior, não estou aguentando mais Belo Horizonte, não sei o que, mas não adiantou nada, porque ele pegou as micrinhas dele e levou, né? Levou pro interior e fica lá fazendo as coisas dele, os bloquinhos. Mas era uma coisa muito de gráfica, né? Ainda não tinha... Claro que eu já pensava, né? Eu já ficava com 1000 ideias na cabeça, assim, vamos fazer uma editora, né?
começar a trabalhar com eu lembro que nos primeiros livros que a gente foi fazer, não sei se foi a História da Água, da Laura. História da Água da Laura foi um dos primeiros. Laura foi também ex-aluna daqui. Nossa, aqui sim. E aí, quando a gente foi fazer esse livro, a gente viu que as máquinas não davam para produzir nada de livro. Porque elas eram exatamente para fazer coisas pequenas, né? Formato pequeno. E aí a gente ficou, como que a gente vai produzir livro, né, com um maquinário que até então... E aí essa coisa assim, da gente ter ouvido um pouco das artes visuais, da Elza da literatura, a gente também já queria fazer esses livros. A gente já saía assim, não, o que eu posso aproveitar aqui? O que essa máquina faz que eu posso aproveitar? E tinha umas máquinas antigas, tipográficas, assim, aí na hora que você via fazendo... E aí a gente caiu nesse X, assim, que foi... Bom, esses livros que a gente está pretendendo fazer não dá, mas então que livro que dá? Aí a gente foi começando a pensar em organizar fazer uma gestão mesmo, iniciar um planozinho de negócio dessa editora. Então, assim, olha, daqui a 3 anos a gente precisa fazer um livro melhor, começar a produzir de dentro e tal, porque aí a gente, nessa época eu lembro que seu pai apresentou os caras de gráficas, e aí a gente foi, e aí a gente rodou o livro fora. E aí a gente ficou acompanhando isso lá o tempo inteiro. E aí, isso é loucura fazer aqui dentro da gráfica, ainda bem que a gente está fazendo isso fora, né? Porque, assim, o trabalho que foi do livro, eu lembro que foi tipo 500 exemplares, não sei se foi performance da memória, foi História da Água. E aí é um livro de 200 e tantas páginas, tal, formato fora de formato, aí depois a gente vai falar. Foi um trabalho assim, que aí a gente foi entender que para fazer o livro precisava ter um maquinário e uma produção e gente e recurso e tecnologia e várias coisas que até hoje a gente não tem até. Porque quando a gente fala de máquina gráfica, gente, assim, uma impressora que já imprime 4 cores, né? A gente fala de milhões de reais, entendeu? Tipo, é tudo muito caro, muito caro. Então, assim, a nossa gráfica, ela tem umas máquinas, tipo, década de 70, 80, tem a Heidelberg de Leica de quando? Essa é de 42. 42, olha aí. É uma tipográfica, né, bem velha, assim. E aí vem um pouco de encontro com isso que o Luiz também está falando, né? Assim, aí a gente conseguiu, bom, estabilizamos um pouco um plano de negócio, estudamos, tiramos a gráfica lá de onde era, da garagem lá, e trouxemos para a floresta. Arriscamos um aluguel, contratamos gente, falamos, vamos fazer uma empresa, né? E aí a gente deu uma sorte, assim, que é acompanhar um pouco o governo Lula também, assim, né? O Lula tinha um projeto chamado PROGER, que era o Programa de Geração e Renda. Esse programa acabou no último governo da Dilma. Assim, no último ano do governo dela, 2014 já não tinha mais. Que era um programa para você adquirir máquina com juros de 2% ao ano. Então era um negócio assim, juros muito baixos, né? E isso é só para pequena e microempresa. E com uma vantagem muito grande também, que é assim, hoje você tem até alguns dinheiros que você consegue pegar para a produção, mas que não tem fiscalização nenhuma esse dinheiro. Então o cara te empresta um dinheiro dizendo que é 2% mesmo, mas aí vem Selic, IOF, vem, aí você vai pagar 20% ao ano, 30% ao ano. Né? Naquela época não, ele era taxado, então você ia pagar exatamente aquilo que você pegou. Uma vantagem que eu acho muito séria, que eu não vi isso nem depois na Dilma, infelizmente, uma boa parte da Dilma não teve isso. Ela cortou isso, que era assim, ia um fiscal do banco, do governo, lá dentro da empresa, essa é a máquina que você quer, assim. Aí botava lá dentro, você tinha que pôr a plaquinha na máquina, o cara ia lá, via a máquina trabalhando, e aí ele liberava. Né? Depois, no último governo, acho que com uma pressão total, né, a Dilma falou, olha, a gente vai emprestar esse projeto, mas a gente não precisa mais ficar olhando o que ele vai comprar. Então, a boa parte dos empresários pegou o dinheiro e botou na conta dele. Então, assim, esse mercado também virou uma bagunça, mas estou abrindo um aspas aqui, mas voltando à coisa, com essa maquininha a gente produziu o primeiro livro, assim, da Impressões, lá dentro. Né? E aí, enfim, o primeiro, o segundo, o terceiro, aí eu lembro que nesse primeiro ano que a gente pegou essa máquina, ela foi
final de 2012, 2013. A gente fez tipo 5 livros no ano. E a gente ficou super feliz, pô, 5 livros no ano. Legal demais, né? Então, parte. E aí, assim, a gente ainda terceirizava bastante coisa. A guilhotina era uma guilhotina manual. E aí, assim, a gente também começou a pensar em... A gente está falando muito da gráfica, mas começamos a pensar também como é que seria a equipe da parte de edição de texto, de imagem. E a Juliana Chalub, que também é ex-aluna, ela ficou um tempo com a gente, ajudou muito na construção, assim, principalmente de parte de texto, junto com a Elza, né? E aí a gente começou a desenhar isso. Então aí a Elza coordena hoje a parte de edição de texto e imagem, e eu fico com a parte de autor e outras partes da produção gráfica, contratos, parte da gestão, assim, do negócio. Então fomos dividindo, criando funções, e aí assim, teve um momento que a gente conseguiu também, em 2017, eu acho que foi, ou 2018, foi o ano que a gente mais fez livro, assim. Aí do ponto de vista de maquinário, a gente foi comprando aos pouquinhos, uma dobradeira, depois fomos comprando, trocamos a guilhotina, aí compramos outra impressora. Assim, são impressoras todas relativamente velhas, né? Assim, a gente tem uma impressora bicolor de máquina que é de 86, uma monocolor que roda meia folha, que ela é de 94. Essa tipográfica foi do Rui, talvez o Adriano, que está aí na tipografia, tenha conhecido ele. O Rui foi um tipógrafo ali na Minas Brasil, com a Deustáquio ali. Cara, eu nunca vi nada igual, assim. Eu entrei lá e fiquei encantado, assim. Elza, acho que você foi um dia comigo? Não. Seu pai foi comigo que ia comprar a gráfica toda. Assim, meu pai tudo daqui. Eu falei, calma. Mas era um negócio, assim, impressionante, porque o cara trabalhava, assim, ele mandou fazer o desenho dos móveis para cada máquina. Tudo de IP, não sei o quê. Então, os lugares onde guarda a parte tipográfica dos tipos móveis, o lugar onde guarda as guarnições da tipografia, o lugar... É lindo, é um negócio assim. E as máquinas, ele tinha tipo backup. Sabe quando a gente tem dois computadores, um você está usando, aí tem um outro que você dá assim. Ele tinha as máquinas assim, sabe? Máquinas tipográficas da Heidelberg, ele tinha 4, formatinho 8 da Heidelberg. Era uma gráfica mais antiga, né? Era uma gráfica assim. Bem antiga. O cara deve ter começado na década de 30, ele morreu na década de 80, 90. E os filhos são engenheiros e tal. Ficou aquilo lá, eles não sabiam. Ficou parado. Aí uma hora eles resolveram vender. Ai, que dó. Aí a gente comprou. Que bom, tá vendo? A gente comprou uma tipográfica formato 4, que é uma máquina até meio rara de achar. Era igual do que meu pai tinha. De LED. De LED. Ele falou pra gente que é igual E aí compramos uns móveis, a parte de tipografia, algumas coisas. Ele tinha muito tipo, com fonte muito pequenininha. Que ele trabalhava muito com notas. Nota, né? Na época que era tudo feito assim, né? Tudo composto mesmo. Mas assim, aí além dessa experiência histórica também, né? Você tá ali vivenciando uma oficina, que foi uma oficina. Assim, e ele, aí o filho dele me mostrou uma cartilhazinha que ele fez, assim, de uma empresa, assim, toda em tipografia e tal. Então, e aí a gente comprou uma coisa muito interessante lá, que é um prelo, esses prelozinhos de tirar a prova, que aí a gente faz muita gravura com eles, né? Tira uma prova de offset às vezes, mas é uma coisa... Ele tinha um na caixa. Isso é tipo um negócio de 1915, 10. O cara tinha um na caixa, novinho, assim. Enfim, aí foi um encontro muito bonito esse, que a gente potencializou, por exemplo, ficar fazendo esses relevos nas capas. É isso que eu ia falar, assim, porque a gente não explicou direitinho que a Impressões de Minas, ela tem uma gráfica, né? A gente não chegou... a gente já foi falando, né? Eu tenho comentado isso muito nas turmas, né? Tem algo que diferencia muito o trabalho de vocês. A gente sabe que a maioria absoluta das editoras trabalha com serviços gráficos terceirizados, né? O que é muito interessante também, né? Porque você tem uma autonomia, né? Toda essa parte aí de concepção, né? Dos projetos mesmo, né? E você tem lá todo um
um setor altamente profissional, que se viabiliza por causa disso, né? Trabalha com grandes escalas, que executa, né? É um setor de execução, digamos assim. Né? Você já entra lá com os projetos, eles executam os projetos. E o caminho de vocês é muito singular, é muito legal, isso nos interessa enormemente, né? Porque vocês estão conjugando isso. Né? Vocês, a Impressões de Minas, além de toda essa parte do trabalho de concepção, né? Ela é afetada pelo fato de que vocês também executam, né? Com essa conversa muito rente com as próprias possibilidades. Então, é muito bonito esse relato aí sobre as máquinas, né? Porque esse vínculo aí quase que familiar que vocês têm com as máquinas, né? Acaba sendo determinante, né? Do trabalho que vocês desenvolvem. Eu acho isso fascinante. Embora, obviamente, não seja uma camisa de força, né? Porque vocês podem também fazer qualquer tipo de trabalho, mas eu acho que isso gera tem gerado uma marca muito legal no trabalho de vocês. Afeta totalmente, assim. Quando eu sento para pensar um livro, né, a primeira coisa que eu faço é perguntar para o Alisson, essa capa pode ser de que tamanho? Isso eu posso fazer, isso eu não posso? Porque quanto mais o processo ficar lá, é mais legal, assim, sabe? Tipo, claro. Se a gente puder fazer tudo. Assim. Hoje em dia, claro que a gente terceiriza algumas coisas, ainda mais dependendo de prazo, né? Tá colando um livro lá e precisa colar outro, aí vai terceirizar e tudo. Mas afeta totalmente, assim. Eu não sento para fazer um livro, assim, sem consultar o Alisson, então a Marina, que é a nossa pré-impressora também, que entende, né? Como que a gente vai montar essa chapa, como que a gente vai fazer para não perder papel, quais que são os formatos, né, fechados, quais, se passar, como que é a perda, com essa perda a gente pode fazer alguma coisa, né, e a gente aproveita tudo, tipo, com a para a gente faz caderninho lá dentro, né, faz vários caderninhos, faz print, faz, a gente aproveita, assim, acaba que fica tudo lá, né, assim. É um parquinho de diversão, assim. É um laboratório mesmo, não é literalmente gráfico, não é um lugar que você pode experimentar, né, em função das possibilidades e limitações, claro, né? Eu acho isso maravilhoso, né? Saber os limites também. Né? Que a Elza está falando é legal, porque assim, a gente vivenciou isso muito na pele, né? De tentar fazer um livro. Nossa, demais. Quando eu comecei a estudar design, então eu queria fazer um tanto de coisa, assim. Aí eu chegava pro meu pai e falava, pai, eu quero fazer um livro assim. Aí meu pai, minha filha, não tem jeito. Como que não tem? Eu falei, não, a gente não tem, essa máquina não tem esse formato. Eu ia fazer uns negócios assim, enormes, com umas capas enormes, sabe? Mas o que eu acho bacana é que essas limitações, elas geram possibilidades novas também. Isso é bacana, né? Não dá para fazer aquele livro sonhado, mas aí negociando com os livros possíveis, surgem livros também impensáveis, né? Surpreendentes também. E tem isso, não dá para fazer, então beleza, eu vou ter que me virar com o que dá, né? Claro, e aí isso também ajuda na criatividade muito, assim. Né? E eu acho que a gente também foi amadurecendo um pouco uma ideia que, assim, essa coisa de buscar essas máquinas, de pensar como a gente poderia produzir graficamente, né, o livro que a gente pensa, porque a gente tinha muita dificuldade quando chegava numa gráfica e ia fazer um livro assim, por exemplo, ou o cara botava um preço assim absurdo, que a gente não tem como pagar mesmo, ou ele falava, não, eu não faço, porque a minha fila de produção aqui, ela tá, a fila anda, né? E aí, para me parar para fazer um corte desse aqui para você, isso vai dar sabe, o cara faqueiro, trazer a faca, esperar. Então, essas dobras aqui, por incrível que pareça, puta merda, isso aqui na hora de dobrar, são dois, a máquina que cola, ela só faz um vinco, ela não faz dois. Então, você tem que fazer um separado na mão. Então, tudo isso, na maioria das indústrias gráficas grandes, é uma coisa assim, o cara tem que desligar a máquina, parar, usar a mão, pensar. Então, às vezes não é interessante para produção, né? A gente se deparou várias vezes com isso, de, tipo, como que a gente vai fazer isso com esse preço? É impossível. A gente vai sair a R$200 cada livro, que é a gráfica. E aí montar um pouco essa oficina, esse laboratório, foi suavizando a gente, assim, sabe? Porque aí você tem uma tipográfica lá dentro que dá para fazer cortes, dá para fazer impressão de capa de tipografia.
dá para fazer vínculo, dá para fazer relevo, dá. E às vezes a gente aproveita também, sabe? Tipo, essa faca aí. Não é só esse livro que tem essa faca, na impressão de mim. Né? Ela vai mudando de lugar, mas tipo, né? Tem um livro que o pessoal, todo mundo conhece, porque eu adotei aqui, que é o Tarefas da Edição, né? Sim, que tem exatamente, essa que é uma parceria linda que vocês têm também lá com o Cefet, né? O pessoal está com uma parceria. A gente está de olho numa parceria semelhante aqui, né? Aqui na Falha, com o Labed, enfim, porque aquela coleção é uma coleção linda. É linda. Linda, linda. Né? O projetinho do Mário, né? E é exatamente isso. Só que o pessoal foi durante a pandemia, então o pessoal já conheceu a versão, né? Digital, né? Mas eu mostrei para eles, assim, olha que diferença faz quando você abre o livro assim, e aí tem, né? esse olho vazado, né? É lindo, lindo. O livro da Laura também, essa faca também, eu gostei muito dela, assim, né? Porque essa é uma publicação mais recente, né? O Caruncho. É um romance super de fôlego, está super elogiado, da Laura. E tem esses buraquinhos aí, né? Que o Caruncho fez. Tipo isso, né? E eu legal acho muito demais. legal, eu adoro usar a faca especial, assim, porque ela imprime, né? Tipo assim, você tá com o livro aqui, né? Vai passando o tempo, a luz vai passando aqui, vai imprimindo aqui. Então, assim, fica muito legal. De luz, O né? livro do Derlon, a gente trouxe. Do Derlon tem uns que já estão, assim. A gente escreveu Derlon com a faca, né, vazado, na hora que você abre já está impresso, assim. Tem esse do Derlon tem quantos anos? 2017. 2018. Muito legal. Então, ter essas coisas lá na gráfica facilita pra gente, assim, muito, né? E também pontua o meu trabalho de edição lá em cima, né? Quando eu vou pensar no livro, no formato, o que é, vai ser. E é isso, assim, eu acho que o Luiz e a Elza já falaram um pouco. A gente foi criando o nosso. A gente podia passar os livros. Nossa forma de editar também, o resultado são esses livros. Cada livro tem uma característica, tem uma personalidade. Mais convencionais, mas também tem esses. O catálogo é muito diverso, assim, a gente não tem quase nenhum livro que é igual ao outro. Os livros cada um tem uma história, assim. Exatamente. Isso eu tenho achado muito legal, sabe, Wallison e Elza, né? Tem claro, esse sentido da diversidade, né? Que cada projeto é um desafio diferente, e aí tem essa negociação aí com as possibilidades de vocês, mas ao mesmo tempo tem surgido uma linha de trabalho, né? Pelo fato de que vocês abraçaram essas máquinas, né? Então, muito bonito. E as máquinas abraçaram vocês também, né? Isso é muito bonito, porque mesmo com essas variações, as terceirizações, né? Vocês estão criando um estilo, né? Acho que tem uma assinatura editorial. Eu acho isso muito legal de observar, sabe? E um estilo bonito, né? Claro, né? Um estilo sedutor, acho que é um estilo muito contemporâneo, né? Acho que assim, essa negociação de alguma coisa que é mais artesanal, que é alguma coisa que tem a ver, inclusive, com o campo dos afetos, até o modo como vocês interagem também com os autores, né? E ao mesmo tempo algo que está em processo de expansão, né? Então, assim, vocês estão negociando também com a possibilidade de a empresa crescer, né? Só que acho que vocês têm feito isso de uma maneira muito equilibrada, né? De uma maneira de fato admirável. Porque já são quantos anos ao todo? Você estava me falando que... Da editora, 10 anos. Né? Uns 10 anos. A gente tem 2 anos de construção, sabe? E pensando que provavelmente nos primeiros anos ainda era algo muito mesmo incipiente, né? Poucos lançamentos por ano. Eu acho que a gente resolveu falar, vamos. E aí a gente também saiu muito, né? Tinha pra Plana, Feira Plana, pra entender como é que a gente primeiro gargalo assim. Ok, já temos 10 títulos no catálogo. Como é que nós vamos vender isso? Distribuição, gente. Então, aí a gente começa a mapear como
como funciona a distribuição de livros assim no Brasil. E aí, infelizmente, a gente sabe que uma editora que está começando com novos autores, com pouca publicação, que ninguém conhece, nem a editora, às vezes nem o autor, não é muito assim. Então você tem vários desafios assim mesmo. E aí a gente começou a ver que as feiras eram também um negócio muito interessante. Então, opa, bora ver se alguém topa, vamos fazer feira. Aqui também em BH, pra gente botar os livros na rua, assim, né? Criar espaços novos também, né? De circulação do que está sendo feito. Tentar entender essa distribuição na prática também. Assim. E aí eu acho que também a Impressões começou a fazer feira em 2014. Não, 2017 foi a primeira textura. Foi? Um pouco mais pra frente, né? Foi 2017. Então foi isso, 2017 a primeira textura. E aí a gente fez pequenininha no bar Agosto, lá no Prado, que o Lucas é um parceiro da gente também. A gente fazia 4 por ano, olha. Um negócio assim. Fazia 4 por ano. E aí assim, a gente viu que a gente foi a Buenos Aires uma vez também, e aí lá a gente andou, né? Em São Telmo, aquelas. E Buenos Aires é respira livro também. Cidade de livraria, né? E aí a gente foi pensando, pô, essa coisa talvez de uma feira não precisar ser dentro de uma livraria, dentro de uma biblioteca, mas que pode ser em espaços, em ruas, em espaços. Aí fomos tentando estudar, batendo cabeça também, assim. Mas aí eu acho que a Impressões, ela tentou pensar também que esse livro poderia chegar para as pessoas, né? Assim, nas feiras, nas ruas, nos encontros, aí depois pensamos no espaço Impressões, que é um espaço onde a gente faz curso lá com a galera, né? Traz o pessoal que está interessado em fazer curso. Vamos retomar, né? A gente fez 3 e 2. A gente fez, aí veio quando a gente começou, sim. veio a pandemia. Porque fomentar o livro assim, é isso, né? A gente conseguiu começar a ter números melhores, sabe? Vamos falar mais dos nossos livros, mas vamos fomentar eles assim, para tentar formar leitor, colocar em circulação, sim, viabilizando, né? Que ele chegue, né? E aí um pouco eu acho que esse trabalho da Elza, assim, com a equipe dela, que a equipe dela é quase sempre só ela, mas... a minha equipe, gente. A equipe do Eu Sozinha. Eu acho que isso também chegou muito assim, né? E aí uma coisa também que a gente lê muito lá, né, assim, que é como que o livro tem uma divisão social do trabalho muito bonita, né? O fato da gente ter do texto até a impressão e até a distribuição, na verdade, é um tanto de gente que já passou por Impressões, que está aí com a gente, outros que já passaram por lá, que você vê que assim, fazer um trabalho de edição também é totalmente, tem uma questão de divisão social do trabalho, assim, sabe? Porque o fulano que faz isso, outro que faz isso, você precisa desse para somar nisso. Se errar aqui, vai bacalhar tudo lá na frente. Então esse compromisso também. E que aí, assim, se você pensar só na venda do livro final, como é que você vai pagar essa galera toda? Claro. Então aí você precisa pensar, então não, mas se o livro tem uma unidade nesse processo, dessa divisão social também da edição, do trabalho, podemos chamar assim, aí ele também resulta num livro que ele é vendável. Assim. Para o dicionário de imprecisões... Ele abre espaços, né? Você já tem alguns livros que já se tornaram assim, referências mesmo, né? Que hoje a gente fica reimprimindo, né? Assim. Claro. Nós vamos citar, não sei se o pessoal conhece, que está aqui, né? Esse é o da Anelisa. Ah, que coisa linda, essa é a boneca. Que é o Dicionário de Imprecisões, foi finalista do Prêmio Jabuti. É um livro lindíssimo da Anelisa. Né? Aliás, a Anelisa tem feito umas parcerias super legais. Vocês podiam falar um pouco do planner também, poético. Né? Ela tem paixão pelo planner poético, né? Que vocês lançam sempre ao final do ano. Um trabalho incrível. Depois eu queria que vocês falassem também um pouco da importância da poesia, já que ele falou do planner poético, né? Que acaba que o catálogo de vocês, é claro, tem vários gêneros, né? Mas a poesia acabou sendo uma marca. A gente tem discutido muito isso, né? A poesia, não apenas nesse sentido estrito, né? De pensar assim, um livro de versos, etc e tal, mas a gente pensar no poético como esse lugar de abertura, né? Para novas formas, exatamente.
a ideia de um fazer, né? Da busca de um novo fazer. Eu acho que a poesia ela abre para isso, né? Assim, por mais que você tenha, às vezes, um texto em verso mais tradicional, né? E tudo, mas não tem como, assim, né? Aí é até legal falar desse processo de edição. Acho que durante a disciplina a gente vai, né, pretendo apresentar aqui os desafios todos, que né? Ótimo, que legal. Que a gente enfrenta, assim, ainda mais o livro do Luiz ainda é um caso à parte, assim, porque é um livro que dialoga muito com o visual, assim, né? Então pensar nesse espaço dentro da página, né? O Luiz já trouxe isso muito bem pensado, né? Assim, a maneira como o livro chega, o texto chega, os originais chegam, é muito diversa, gente, assim. Não dá pra falar assim, não tem. Uhum. Daí outra coisa que eu pensei aqui, de falar assim, que na hora que o Alisson estava falando, é que tudo isso que a gente está falando, gente, a gente é no fazer, sabe? Assim, claro, faculdade, tudo muito, muito importante, tudo, mas quando você entra nesse universo, assim, os desafios, né, com os quais você se depara, né, tanto que você vê que você não sabe nada, sabe? Toda hora você fica assim, em choque, assim, gente, eu não sei nada, né? Cada hora uma coisa nova. Então é bem no fazer, assim. E a edição da poesia, isso que você falou, é muito interessante, porque no início da Impressões de Minas, vinham poucos textos poéticos. Chegava muito mais prosa, assim, romance, conto. Se a gente for olhar no nosso catálogo, né, os primeiros, assim, e começou a vir, né, assim, não sei explicar porquê, assim, não, né, e cada original que chega, é um desafio muito grande, assim, porque é isso, assim, a poesia, por mais que ela venha em texto, em versos mais, né, enfim, aquela coisa do verso. Sim, e tudo, mais regular, você tem você se depara com várias limitações, por exemplo, em relação ao formato do livro, né? Dependendo do formato do livro, um verso não cabe na margem, e aí você tem que pensar na quebra. Como que você vai quebrar esse verso, né? A gente trabalhava, né, a Alice também trabalhou com ele, na edição lá dos textos, né, dos professores indígenas, e a gente tinha uma preocupação muito grande, por exemplo, com a questão da oralidade, né? Como que você vai conservar o traço da oralidade no texto escrito, né, para que ela não se perca, porque ela é a base daquilo ali, tudo, né? A gente teve uma experiência agora, que a gente lançou um selo na editora que chama Ouvido Falante, que é um selo em parceria com a Nívia Sabino e o Pedro Bomba, não sei se vocês conhecem, são dois poetas daqui. E o primeiro livro que a gente foi editar, a gente já se deparou com isso, assim, porque veio o texto, o livro chama Abaixo da Luz do Sol, o autor é Jazz Orimauá, depois vocês procurem saber, que é muito bom. E tinha isso, assim, o Jazz entregou os textos no Word e tudo, mas a gente sentia que estava uma coisa escrita demais, estava muito no escrito. Aí o que a gente fez? Não, vamos chamar o Jazz. A gente chamou o Jazz, ele foi lá para a editora, sentou lá e ele ficava recitando e a gente tentando entender como que quebrava, sabe? Tipo, como que seriam as pausas, onde vai pausar, onde vai deixar um espaço. Então isso tudo, gente, cada texto vai ser um texto, cada trabalho vai ser um trabalho, né? Alguns mais simples realmente, né? Outros mais complexos. Tem texto que chega, que você vê também que precisa de uma preparação, porque às vezes o autor chega com a obra poética da vida inteira, assim, já querendo fazer no primeiro livro, e aí você vai sentar e falar assim, olha, eu acho que aqui tem 3 livros, vamos, né, eu acho que dá para você aproveitar isso, né, então tem também esse trabalho da preparação do texto, né, de escolher o que entra, e dentro do próprio texto, né, também o que fica e o que sai, né. Eu brinco muito que o trabalho de edição é um trabalho com faca, assim, ele é o tempo inteiro com faca. Você tá com a faca na mão, você vai. Né? E é isso, é a faca mesmo, porque por mais que você corte, vai nascer outra coisa ali, né? E é isso, né? Legal.
Vou passar até para vocês. Isso aí tem que dar um destaque especial, porque tem uns inéditos aí, né? Livros que estão Vou ainda... passar para vocês darem uma olhada em algumas bonecas, né? Porque a gente faz o processo todo lá e antes da gente liberar o livro lá para a gráfica, a gente faz um protótipo do livro mesmo, assim, o máximo possível com que vai ser o livro final, né? A versão final. E aí isso vai para o autor, né? E aí o autor, ele também trabalha na edição, porque ele vai ver se está tudo certo, se ele quer que quebra ou não. Tem autor que ainda fica até no último minuto, não quer mudar essa palavra, vocês vão ver. Então eu vou passar aqui o da Ana Elisa, né? Esse da Alan Jones. Eu trouxe esse meu aqui também, que ele virou vários, assim. Vou passar essa bonequinha aqui, que foi tipo um roteiro, né, para gráfico, porque é um livro que tem vários tipos de papéis diferentes e tal. Então o pessoal da gráfica precisa disso para entender também, né, como é que é o livro. Vou passar. E esse aqui que é o da Ana Elisa, que ainda não foi lançado. A gente pegou ele essa semana. Que é um livro também que tem relevo, tem as coisinhas. Esse aqui foi até Coca-Cola mesmo, que acho que a gente pegou ele bem fresco. Né? Tem umas brincadeiras aqui. E aí, eu pedi desculpa a Júlia, porque a gente saiu correndo, assim, de... Mas você conseguiu trazer o arquivo, Júlia? Sim, podia mostrar também. Eu separei, tá com a capa Júlia, assim. para quem não conhece, gente, a Júlia está lançando um livro pela Impressões de Minas, né? A Júlia é aluna nossa aqui do doutorado, escritora brilhante também, alguém também que está trabalhando com essas outras iniciativas, né? De criar espaços também, de interlocução e de produção. Isso que você eu passa acho junto, que tem muito a ver com o movimento que você da Impressões está realizando, sabe? Que é pensar, sabe, o conjunto mesmo dos agentes e o conjunto dos processos e integrar. Eu acho muito bonito no que vocês têm feito, é que vocês têm tido muito uma função agregadora, né? É claro que em boa parte, assim, literalmente vocês fazendo tudo, mas às vezes não é fazendo tudo, mas assim, funcionando com esse polo, né? Vocês são ímãs, né? Acho que isso é muito bacana. De outros projetos, como é o caso do Projeto das Feiras, não é? Ou dessa abertura para essas parcerias, não é? Essas novas parcerias, ou esse vínculo, não é? Com esses outros grupos, como é o caso das Estratégias Narrativas, não é? Da Laura. Eu acho que isso é muito bacana, pensar que é uma rede mesmo, não é? O campo da edição como uma rede, não simplesmente uma empresa que fica lá, não é? Realizando o seu trabalho, terceirizando quando dá, algo mais assim. Aí a gente eu acho que é bem especial, acho, no perfil de vocês, e isso tem nos interessado muito, né? Essa singularidade que vocês têm. Um pouco também por necessidade, assim, sabe? Sim, mas vocês poderiam, né, de repente, dizer assim, não, seria mais produtivo, até financeiramente, se a gente adotasse um perfil de uma editora, digamos, mais comercial. Né? E vocês, acho que de certa forma também estão tendo uma audácia que eu acho louvável. Né? Claro que tem a ver com a personalidade, com o fato de vocês serem artistas, né? Vocês não são só, vocês não são, digamos, economistas, né? Gerentes, etc. Embora, claro que isso tenha que ser levado em conta, porque tem que ter uma viabilidade financeira e a possibilidade de expandir, não é? Mas ao mesmo tempo, né, vocês não abrem mão de serem artistas. Eu acho que isso é muito bonito, né? Pensar. A gente tem discutido muito isso aqui na faculdade, que é a gente não abrir mão disso, né? Assim, todo mundo que trabalha no campo da edição é artista. Né? O editor, no sentido geral da palavra, né? Desde aquele que executa uma tarefa, digamos, de revisão, né? Mas tem alguma coisa que é da ordem da criação. E você está interferindo num trabalho artístico, você tem que ter uma verve artística, isso é fundamental. E vocês têm cultivado isso de um jeito muito bonito, né? A primeira vez que alguém falou assim, não, a Elza é artista, eu fiquei assim, eu sou artista, tipo assim, entendeu? Porque tem isso, né? Da gente achar que quem trabalha e como trabalha edição, muito, começa a achar que é uma das maquininhas, né? Exatamente. Sim. É engraçado. E as próprias máquinas são muito
Eu ia perguntar isso, acho que é uma Fala só uma coisa muito pergunta artística. bem inapropriada, mas é uma curiosidade. Aí eu vou perguntar se a gente já pode passar também. Pode, pro pode, público. claro. Mas essa pergunta eu queria fazer, eu queria saber se tem alguma máquina que tem nome. Eu queria saber se rola uma coisa de afeto, de fato, com máquina, ou se isso é só uma fantasia de quem não. A Dilek não chama ela de vivencia. linda. A linda. A linda. Olha a linda. Que legal, que legal. Gente, e os sons também. O dia que vocês forem lá, vocês Tem uma vão ver. presença também, de pensar que são de outra época, isso é fascinante também, né? Porque não é só o fato da máquina ser velha ou nova, é o fato de você estar também incorporando, de repente, técnicas que nem são usadas mais, um jeito de fazer também. Tinha um tio nosso que trabalhava com a gente, ele usava muito essa Dilek, né? A gente chamava, aí ele era o DJ, porque ela faz o bar. DJ. Aí a gente chamava ele de DJ. Ele era o DJ da. Super grato. E ela, imagino, né? A máquina também é temperamental, é igual Nossa, gente, completamente né? Quando resolve não temperamental. funcionar, não resolve dar algum É igual a tipo impressora de de casa. pau, todo mundo impressora sabe. de casa. É a mesma coisa. Tem temperamento. As máquinas, assim, o Joel estava meio, é uma ironia, mas ele estava meio certo com aquela coisa de que todos nós deveríamos ser máquinas, né? Ele brinca com assim. E somos cada vez mais, né? Beleza, como é que A gente, o celular, por exemplo, já se incorporou, Já, né? É uma total. extensão da nossa própria humanidade aquilo ali. Né? Aquelas nossas aulas ensinam muita gente, assim. Legal. Porque você tem uma coisa assim, com máquina você precisa ter um certo foco, sabe? Até porque senão te machuca até. Sim. E você tem dosagens de coisas muito interessantes, por exemplo, a quantidade de tinta certa, a quantidade de pressão certa. Tem uma máquina nossa que tem 32 rolos trabalhando de borracha. E desses 32, 7 são uma espessura só e os outros são outras espessuras. 1 milímetro dessa espessura que com o tempo vai se desgastando, você precisa fazer uma nova regulagem nela ou trocar essa rolaria. Então assim, várias coisas você vai descobrindo que elas têm algumas sensações assim, sabe? Elas têm, às vezes está muito quente, a máquina não roda legal, ou quando está muito frio, por exemplo, ela não recebe bem o papel pela própria umidade no O papel ficou papel. úmido. E aí você vai, conversa um pouquinho com ela, ajusta, vai. Faz um carinho. Aí ela começa a rodar, mas é um negócio assim que às vezes gasta um dia inteiro para isso. Né? Gente, que legal. Então tem mesmo uma relação que você vai construindo assim, com ela. De afinidade, Tem uma e também às vezes, conversa. né, também de De raiva. umas brigas Nossa, também. tem brigas homéricas. Que legal. Quando elas não querem, elas Empacam. Ou quando, né, vai, aí você tem que trocar alguma coisa que é muito caro, aí você fala Sim, assim, não. Então beleza, gente, vamos abrir então, a Alice pediu para comentar. Não, é porque realmente é tão gostoso ouvir vocês falando. Ah, uma delícia, de presente, viu? Eu adoro conversar com vocês. E eu fiquei escutando agora, principalmente essas últimas coisas que você falou, Edson, pensando como que esse fazer integra, né, a editora com a gráfica, e que realmente, como o Luiz colocou, é muito raro a gente ter isso hoje, né? Não sei em outros países, mas aqui no Brasil não é. Quando eu comecei a trabalhar na NHJ, o Rafael, por exemplo, foi um impressor. Ele, a empresa dele tinha antes de ter, a editora tinha uma gráfica. E aí eles começaram a tentar terceirizar e junto fazer a editora e optaram por desfazer a gráfica, porque ficou inviável financeiramente manter a gráfica, né? Então, assim, a maior parte das editoras foi percebendo que era inviável manter a gráfica e por isso fez essa separação. Então, é muito interessante assim, o fato de vocês retomarem um maquinário de outro tempo, né? É como se vocês estivessem de fato andando no contrapelo mesmo da técnica da história, porque vocês conseguiram tornar viável uma editora pela gráfica, né? E de fazer esse movimento de fazer as técnicas que são de uma certa velocidade de produção e que exigem um certo ritmo para serem viáveis, ainda continuarem trabalhando em favor de um outro tempo, que é o tempo da criação.
Eu acho muito bonito também quando você comenta, Alisson, essa coisa de cada coisa da gráfica ali que tem que ficar observando a dosagem da tinta, uma peça que quebra e tudo mais. A gente visitou uma turma de produção, a gente visitou a gráfica da UFMG também. Esse fazer gráfico é muito interessante porque ele trabalha com uma velocidade muito grande, ao mesmo tempo que você tem que ter uma calma, né? Para fazer esse trabalho. Enfim. É um outro tempo mesmo. E eu só queria reiterar essa questão que o Luiz colocou, de que eu observo também de longe o trabalho de vocês como uma experiência que fala muito singular na área da edição mesmo. Sobretudo, nesse aspecto de vocês pensarem, né, de ter essa criação gráfica sua, Elza, anexada com esse fazer dentro do possível, né, dentro dos recursos disponíveis, dentro da realidade financeira que a empresa permite e tudo mais, que sai desse campo meio metafísico do editor, sabe, que está até na Kozak Naif, assim, que você fica no campo das ideias. A materialidade ainda é uma ideia, ela não é uma materialidade pensada na realidade possível, no fazer, no trabalho, nas relações pessoais, em todas essas materialidades das relações que estão envolvidas no campo da edição, né? É como se o editor ocupasse um panteão aqui e manda a galera se vire, e aí quebra. É muito bonito como que ao estar no mesmo... É uma produção de horizontalidade no campo da edição que vocês estão fazendo. Eu acho isso admirável, realmente. Assim, só queria fazer esse elogio. Assim, só muito obrigado demais, assim, porque eu acho que o convite tudo isso pra gente, a sua fala e tá aqui com todo mundo é um combustível mesmo, exatamente pra gente continuar acreditando e fazendo o que a gente faz, assim, né? O que a gente pensa, o que a gente faz. Quero te agradecer também, Alice, por ter aceito o nosso convite, né, por ter chamado seus alunos aí. É um super prazer. Porque uma coisa que a gente não tem dúvida é que a edição é uma atividade coletiva mesmo, né? E é uma atividade constantemente em transformação. Acho que foi muito bonito do depoimento de vocês, que essa ideia é essa. Você tem que estar o tempo todo encontrando soluções para problemas novos, né? E problemas vão estar surgindo o tempo todo. Então é muito desafiador, mas ao mesmo tempo é muito estimulante exatamente por causa disso, né? Você tem que estar o tempo todo negociando, se abrindo, fazendo novas parcerias, abrindo campos. Eu acho isso lindo. Aí não adianta ter pose, achei bonito a Alice falar, fica o editor. Não adianta assumir pose. Eu falo muito isso na minha sala já. Não adianta eu assumir pose de professor também, sabe? Porque de repente pode ter um aluno lá que sabe muito mais do que eu em relação a uma técnica específica, não é? Enfim, a questão não é essa, a questão é a qualidade das interações que a gente consegue estabelecer. Eu acho que isso vale, né, para tudo no meio universitário, né, no meio intelectual. A gente vive num mundo cada vez mais interativo, então não tem muito sentido mais, sabe? Isso de você tentar ficar mantendo o seu... Sabe, o seu lugar cativo, sabe, a sua pose, a sua rigidez. A competição chama para a realidade, assim. Porque justamente assim, você tem que fazer a coisa funcionar. Não pode, não adianta ficar, sabe, não é no campo do discurso, é no campo da realização. A prática. Né? Então assim, e ainda tem essa coisa bonita do casamento de vocês, né? Assim, que é essa realização muito feliz de duas mentes complementares, assim, no fazer, né? Muito bonito isso, assim. E eu admiro demais escutar, assim, a gente tem aquele grupo, né, que fica lá todo mundo trocando. Eu nem tô naquele grupo, eu não. Que às vezes é enlouquecedor, né? Mas é muito bom também, porque acho que isso, eu acho que eu gostaria de pontuar para a turma, né, que está ouvindo vocês, assim, é que também tem essa característica do Alisson, que o Alisson é um grande empresário. É, total. Né? Então, assim, você tem um conhecimento sobre isso e uma capacidade de fazer a coisa funcionar que
com relação às realizações da edição independente, né, porque o campo independente é muito vasto, né, muito complexo e tal, mas assim, se a gente pega se a gente fizer as platôs, né, dos editores independentes, assim, eu vejo que tem um platô assim, dos editores mais artesanais, e que não são os editores artesanais e empreendedores, os que fazem feira, mas os artesanais que produzem só o suficiente para ir ali vender e tal. Né, assim, e que às vezes eu acho que esse platô dialoga muito com o modo seu de pensar a matéria e desse gosto do tempo, do trabalho lento, de partir de uma ideia enorme e ir chegando no possível, né? Só que ao lado disso, que eu acho lindíssimo, tem essa cabeça louca do Alisson de conseguir colocar isso numa lógica de mercado, numa lógica de funcionamento e tal. Não, assim, é um encontro muito feliz, gente, é muito legal. Isso, tipo assim, e é isso mesmo. Eu, por exemplo, eu não sou empreendedora, eu não sou empresária. Tipo, o Alisson, assim, é completo mesmo, assim, porque eu não consigo ter essa ele é artista. Não, mas você consegue. Ele é muito bonito, né? E assim, e essa generosidade que vocês têm como editores, primeiro, serem sempre muito gentis em trocar informação, isso é muito bonito, né? E, portanto, estarem fazendo isso que, de fato, eu senti quando em 2016 a gente fez o que é um livro, né? Que foi, eu acho que foi muito importante para o campo em Belo Horizonte, apesar de não ser muito mencionado, eu acho que foi importante, porque eu acho que conseguiu ali estabelecer pequenos momentos de percepção de que havia um campo, né? E que depois disso vocês de certa forma ocuparam um espaço importante de estarem movendo essas redes. Não é, uma rede não tem centro, portanto não estou falando que vocês estão no centro da rede, mas vocês movimentam essa rede para ela funcionar muito bem. Sabe? A coisa das feiras, e essa coisa do grupo, e dessa coisa da gentileza, da troca, da comunicação das informações, sabe? Eu acho isso muito bonito no espaço mineiro, que eu acho muito difícil isso funcionar, e no espaço da edição, que não é tão ausente assim de competição quanto parece ser no ideal, assim, né? Pra mim essa coisa nunca nem passou pela minha cabeça, assim, não trocar, sabe? Pra mim já é um negócio que já é, sabe? Tipo, essa coisa do acesso à informação, né? Eu quero mais é falar disso, né? Porque eu falando disso, eu estou ganhando coisas, vocês estão falando também, né? Tanto com o autor quanto com outras pessoas, em feira principalmente, né? Que é maravilhoso, assim, trocar com os outros expositores, com pessoas que vêm e falam, nossa, que livro legal, que isso aqui. Aí você vai e fala do processo. Então, assim, pra mim não tem por que não ser assim, sabe? Mas acho que isso que é o mais bacana, sabe? Porque a Alice destacou, eu acho isso importante, né? Acho que assim, o Alisson tem esse espírito, digamos, empreendedor, mas não nos moldes de um empreendedorismo, né, digamos, tacanho, né, ou abusivo. Pelo contrário, que é muito mais difícil, né? Que é você viabilizar empresarialmente um determinado empreendimento, né, mas sem abrir mão, né, desses ingredientes aí que tem a ver com certo idealismo também, né? Que na verdade não é exatamente idealismo, porque você tem certos sonhos e observa que existem formas de eles de fato se concretizarem, né? É muito mais difícil do que você simplesmente adotar, né, um certo, ir lá num livrinho, né, num manualzinho lá, né, de técnicas aí de gerenciamento empresarial e adotar, né? Porque você tem que criar um jeito novo mesmo de viabilizar. E aí eu acho lindo isso que você falou, Elza, sabe, da abertura, né? Assim, eu sou uma pessoa extremamente inquieta, apesar de ser quieto, sabe? Então é sempre uma... Quando eu estou demais, eu fico muito quieto, maneiral demais.
quando eu estou muito quieto, eu agito para poder. Então, eu tento administrar isso assim, nas minhas atividades e no meu pensamento, para pensar sobre algo que. Mas assim, no caso da impressão, eu acho que tem a ver um pouco com o que o Luiz falou também. Assim, a gente enxergou que tinha uma abertura dentro da possibilidade criativa da Elza e minha, e que poderia ser uma editora, então vamos fazer uma editora e vamos seguir isso aqui que a gente acredita, né? E a gente resolveu trabalhar muito para isso acontecer, e trabalhamos assim, em todos os sentidos, de pensar e fazer, pensar e fazer. E aí, assim, Alice, eu acho que no início a gente até ficava mais entrando nesses manuais, estudando mais planos de negócio, montando para poder. Sebrae. Depois, tutoriais. Coisas do Sebrae. A gente viu que assim, isso estava demais com relação à criatividade que precisava ter para que a coisa acontecesse também. Assim. É sempre um pouco difícil quando você pensa, por exemplo, na parte financeira. Isso aí você vai pegar, porque se você se dedica muito tempo demais à criação, o seu custo de produção aumenta muito. Visto que, tipo, no Brasil, criação e arte é uma coisa que você vai pensar a sua vida inteira, você vai receber 10% daquilo que você pensou. E que é uma coisa também, essa coisa, só assim, essa coisa do tempo da criação e o tempo do dinheiro, né? Isso é uma coisa que até hoje a gente tem conflito lá, né? Porque às vezes a gente está trabalhando com alguns livros, aí fica meses sem lançar, porque está no processo, né? Aí eu acho, cadê o livro? Cadê o livro? Cadê o livro? Tipo, velho, né? Tem todo um processo e tal. E às vezes, né, fica com o autor, e o autor fica com aquilo ali, né? Claro. Vai ficando até eu chegar uma hora de eu ter que falar assim, não, agora, peraí, né? Vamos lá, volta aí. Enquanto isso, fica lá a gráfica, assim, sabe? E na hora que vem, também vem, tipo, 5 livros de uma vez, aí fica louco. Porque o tempo é diferente, né? O tempo de cada livro é muito diferente. Mas assim, eu acho que não tem nada assim também. É uma coisa que a gente vai construindo e aí a gente vai mapeando os erros, falando, ó, aqui definitivamente não deu nada certo. Vamos mudar isso aqui para tentar melhorar. Você vai fazendo pequenas análises depois, que a coisa já está girando melhor, sabe? Que a coisa você está com 10 livros ali no cronograma para ser publicado, você consegue pensar assim, olha, isso aqui a gente já fez, deu errado, isso aqui pode melhorar, que vai dar certo. Aí você vai pensando, né? E a gente vai fazendo reuniões, a gente tem reuniões periódicas lá na editora para tanto avaliar o cronograma como avaliar também. Aí tem reunião com a equipe gráfica para falar, isso aqui nós não podemos cometer mais esse erro. Aí você tem, assim, trampo, sabe? Assim, às vezes você entra 8, 7 horas da manhã, por exemplo, às terças, quintas e sábados, né? A gente fica de 7 à meia-noite direto. Porque tem uma parte aí que é de produção gráfica mesmo. Então, mas também, aí depois você vai colhendo isso. A impressão está à noite agora, né? O momento da pós-pandemia, que a galera tá rodando só à noite. É muito difícil achar impressor, gente, porque impressor, assim, não é um impressor que pega qualquer máquina, é um impressor dessa máquina, né? Então, você pode ter um impressor que trabalha nessa aqui, mas não sabe nada dessa. Então, você tem que achar o impressor da máquina que você tem, né? E nessa fase, né, bem difícil, agora a gente está trabalhando com impressores que são que trabalham em outras gráficas e estão indo fazer freela com a gente à noite. Porque não tem, assim, não tem isso, assim. Nas máquinas mais antigas, é mais difícil achar impressor bom. Você acha que, às vezes, uns impressores mas não te dão uma qualidade de impressão legal, sabe? Então é mais difícil. Aí você, às vezes tem que capacitar lá dentro. A gente já capacitou uns 2, 3. Mas que aí também é isso, né? Aí você vai investir numa pessoa que vai te dar resultado daqui a 2 anos, 1 ano. A indústria tem um negócio que são 20 mil horas trabalhadas. É o mínimo para você entender qualquer coisa. E entender qualquer coisa não significa que você está bom naquilo que você está fazendo. Claro. Então É o você começo, né? faz sempre.
Mas eu acho que isso tudo assim, resumindo, assim, eu acho que entra um pouco nessa ideia que você falou, assim, muitas editoras tentaram ter gráfico, outras gráficas, editoras. É o perfil que você tenta achar e fala, olha, eu vou insistir nisso aqui. Pra gente também foi muito caro insistir, ainda é muito caro insistir. Assim, né? A gente tem prestações até 2000, sei lá, sabe assim, sempre um cronograma financeiro que você tem que ir trabalhando. Então assim, às vezes para um livro mais capa do Supremo Miolo, Pólen, 15x21, e a editora só muda a capa e o miolo. Um livro que seja mais normal, tipo assim, a gente também tem muitos, né, que são mais convencionais, é melhor você não ter uma gráfica mesmo, porque aí você consegue acordar com uma gráfica assim, olha, eu vou te mandar 10 títulos de 300 cópias por mês, o que você me faz? Aí você vai ter um custo que você vai precisar ter funcionário, você não vai ter produção, você vai ter... Né? Só que o livro que a gente faz deu certo, porque a gente foi, no início deu muito errado, no meio começou a funcionar, depois começou a dar certo, porque a gente começou também a ampliar. Isso é uma coisa que você faz um ampliamento também. Assim, tipo, olha, daqui a pouco a gente vai ter 250 títulos girando. Super catálogo. E aí quando isso começa a ter 250 títulos girando, você começa a ver que assim, olha, o que a gente está fazendo nessa estrutura, a gente está mantendo, está girando. É um outro patamar. Mesmo que minimamente, né? Assim, eu e Elza, tem meses que, anos às vezes, a gente passa meses sem receber retiradas. Né? Eu converso com ela e falo, olha, esse mês nós vamos ter que receber, sei lá, R$1.000 de retirada. Porque não dá, a gente tem. É isso, tem que pagar todos os custos que a empresa tem para que você não comece a se endividar e tal. E após isso é que você vai fazer uma perspectiva financeira individual, né? Mas tudo isso eu acho que é pensando e fazendo, assim, sabe? Não tem nada a ver. Temos perguntas? Vamos lá? Ali atrás. Coloca o seu livro também lá, Júlia. Está. Vamos lá? Pode? Claro. Meu nome é Gabriel. Eu existo, na verdade, no Brandão das 19 até as 8h30. Eu acho que no resto do dia eu tenho bastante dificuldade, então eu estou muito feliz com ele nesse momento. E eu tenho duas perguntas. Eu não sei se elas são perguntas respondíveis, tá? Então me desculpem desde já. Se a gente pensa numa história editorial mineira, né, num sentido como isso, como é que vocês se posicionam no sentido do seguinte, se existe uma lembrança, né, num futuro próximo, a gente nunca sabe como pode ser, como é que vocês gostariam de ser lembrados nessa posição editorial? E uma segunda pergunta que eu tinha pensado, qual a minha memória falhou, ela sempre falha, eu acho que vou deixar vocês responderem a primeira e eu vou para a segunda. Você volta a existir, Gabriel. Não, deixa eu pensar. Eu nunca pensei nisso, assim, sabe? Tipo, não sei, eu acho que uma editora. Tipo assim, qual é a imagem que vocês têm de si mesmos, né? Porque a gente está acompanhando o trabalho de vocês e a gente tem uma imagem de vocês, né? Qual é a imagem que vocês têm? Autoimagem? Eu não queria que fosse desvinculado de tudo que a gente faz, de feira, de encontro, sabe? Eu queria que a gente tivesse vinculado a isso, assim. Não só a questão do livro ser assim, ser feito assim, assado, mas que ficasse isso, assim, né? Claro. Até porque outras pessoas também têm que fazer isso, tem que vir gente para fazer isso, né? Porque a gente não vai estar ali para sempre. Né? Vocês são agentes culturais, assim, eu acho, no sentido amplo da palavra. Vocês não são só editores, né? Fazedores de livros, né? De publicações. Porque essa coisa assim, uma editora que publica só autor foda, ou editora que publica só mineiros, né? Eu não queria que fosse tão limitado, assim. Ou podia ser também uma editora que faz umas coisas doidas, que pensa, né, tipo, projetos diferentes e tudo, mas eu gostaria que isso viesse junto com essa rede toda, assim, tudo está envolvido, né, no nosso esforço, assim, legal. De colocar a literatura, né, para as pessoas falarem sobre ela. Eu estou muito com a Elza nisso também, eu acho que
A Amanda Ribeiro fez um trabalho no mestrado dela, que ela defendeu no curso de edição agora na Federal, e aí ela citou a gente de case lá. O caso da Impressões, né, como publicação independente e tal. Entrevistou a Elza, me entrevistou, a gente conversou e tal. E ela fez uma citação assim que eu achei, ela falou um monte de coisa lá que eu acho até que ela tá jogando a bola pra cima, assim, tá bem longe ainda disso. Mas ela falou uma coisa que eu gostei muito, que é assim, olha, editar livros e promover encontros, sabe? Eu gostei muito disso, porque eu acho que isso, assim, isso é uma coisa que eu consigo enxergar um pouco na Impressões mesmo, assim. E não acho que é uma editora completamente fora da curva, diferente, que eu acho que tem, que a gente faz, tem várias editoras que fazem, talvez um pouco, né, cada uma da sua característica, assim, de negócio, mas não acho que é uma coisa... tem a Lote 42, que aproxima muito do nosso trabalho, tem a própria Quelônio, tem umas coisas que caminham também, tem várias editoras, né, a própria tipografia do Zé, 62 pontos, eu acho que tem coisas que conversam muito com o que a gente fala. E assim, aí eu acho que essa coisa da memória, assim, essa é uma memória mais recente, assim, no sentido também de, por exemplo, eu adoro ir lá na NASA, eu fui lá umas 3 vezes já, sentar com ela e tomar café com ela para aprender com ela, sabe? Assim, ela tem uma coisa sobre o mercado, sobre como é que vai entrar com o livro na prefeitura e tal, ela tem. E aí sempre que eu sento com ela, aprendo muito com ela. Assim. Então, acho que é isso, essa coisa do encontro a gente vai aprendendo, né? E espero que também as pessoas acrescentem alguma coisa com a gente e que a gente também acrescente com elas. Então acho que pensar a edição é múltiplo, né? Assim, como a vida também é múltipla, então precisamos. Júlia, você queria fazer uma colocação? Não. Não? Não? O que mais quer fazer? Eric, Equilobélia. Só sublinhando um pouco isso que você disse sobre a edição, eu queria saber, vocês mesmos fazem esses bastantes livros diferentes, editar textos e tal. Como é que vocês fazem para ter tantas ideias na edição de livros de poesia, esses livros com capas furadas, com essas capas que saem, esses livros soltos assim mesmo? Como é que é todo esse pensamento? A gente vai estudar bastante isso nessa matéria do Brandão. Como é que faz? Qual que é a mágica? O texto vai falando, assim, eu não sei se... Tem uma coisa que é meio intuitiva também, né? Que você vai, quando você começa a trabalhar com o livro, ele vai te falando coisas, assim, né? Os livros que eu faço esse processo, tanto da preparação, ou de pegar o texto, de ler e tal, e que eu faço também projeto gráfico e tudo mais, sei lá, eu acho que né, como é a mesma pessoa que faz, né, você entra mais no texto, não sei explicar, né? Tem uma relação coisa com muito o seu modo de criar uma coisa conceitual meio numa verve meio dos concretos, assim, de uma influência do pensamento da materialidade da poesia e tal, e em alguma consonância com a sua experiência com os indígenas? Nossa, demais. Tem. Com certeza tem, assim, é isso, essa coisa, esse diálogo com os concretos, né? Vem muito pelo visual, né? E pelo verbo também, pela oralidade, né? Ver vivo com o visual, sim, né? Sim. Então, quando o texto chega, pra mim, ele não é só a palavra que tá ali, assim, ainda mais sendo poesia, né? Tem a coisa de ouvir, tudo isso vai despertando, assim, muitas né? formas de sensorialidade. Né? Muita sensorialidade, tudo a ver, assim. Né? O índio é meio reto, né? O seu trabalho também tem uma coisa assim. Aí, o que é meio reto? O índio é muito concreto. Assim. É reto. É muito concreto. Da materialidade, né? Não tem muito, né? Essa abstração, assim. Lobélia, quer comentar? Eu queria perguntar para eles, na verdade, agradecer, né? E boa noite. Só para eles comentarem sobre a questão da tipografia, com o
Alisson lá, ele mencionou o Guilherme Mansur, mas de Ouro Preto. Quando o Alisson mencionou Ouro Preto, eu achei que seria interessante falar sobre isso, sobre essa questão de uma certa essa ideia da memória. Me fez pensar, né, de uma certa manutenção da memória da feitura da tipografia, de um tipógrafo que se faz exclusivamente tipógrafo, né, de um modo específico de fazer tipografia, e em que modo, até que ponto, de que maneira, né, isso influencia o trabalho de vocês, as escolhas de vocês enquanto do início ou até hoje mesmo. Não sei se Faz. Você fala de tipografia, uso das fontes? o uso do tipo e... Lá a gente não faz essa impressão tipográfica. Tipografia que você está falando é a letra ou é a máquina? O processo de impressão. Você está ouvindo o Mansur? Sim. Como você faz a distinção? Por exemplo, a máquina tipográfica que a gente tem, né? Que é essa, a Linda. Tipos móveis, né? Para não confundir com... A Linda. Não confundir com tipografia no sentido amplo, né? É a Linda. Ela é uma máquina que a gente tem lá que a gente nunca imprimiu com ela, assim, né? Nunca fez nenhuma impressão. Não, a gente fez, né? Umas impressões em clichês. Não, mas impressão em relevo, né? Assim... impressão de tipo, a gente só fez impressão comercial de tipo, né? É porque eles estiveram lá com a Emília. Então, as duas, ele, ela, enfim, tínhamos 3 alunos. E aí eu mostrei a parte dos tipos móveis e tal, e dei inclusive um tipo para cada um. E aí eu falei do Guilherme Mansur, falei dessa coisa de como que a edição também, no sentido... Antigamente a produção era uma coisa muito conjunta, né? O editor, o tipógrafo ia ali, editava o texto ali na hora. O próprio tipógrafo fazia, tinha essa relação mais aberta também da produção, né, dos livros. Assim. Não ficava só com o computador, isso mudou muito, né? E aí isso também eu acho que tem a ver com um movimento moderno, científico, de pensamento humano, né? Que é essa coisa muito categórica, né? Assim, a edição vai estar lá dentro dos letras, a edição vai estar... O que aqui vocês estão fazendo, aliás, nesse caminho bem interessante, né? Que é abrir a edição como uma coisa interdisciplinar. E aí você pensando nesse sentido mais interdisciplinar, o Guilherme Mansur é um cara que era um editor que fazia a revisão dele na tipografia, na hora, na montagem, né, na rama, no desenho. Então, assim, eu acredito que a Impressões, aonde ela caminha um pouco junto nisso, é de acreditar que ter a parte gráfica, ter a parte de edição de texto, edição de imagem, ter tudo ali dentro, é uma ideia também de ter essa interdisciplinaridade, assim, ou pelo menos poder pensar a edição como uma coisa mais integrada, assim. E aí eu acho que esses caras, sem dúvida nenhuma, não só eles, como o Adriano aí, que tem um trabalho incrível aí, a tipografia do Zé, o Matias, né? Não sei se vocês já foram lá, que é o pai da Elza, que é um tipógrafo também incrível, assim. O Oswaldo tem ele compõe, o dia que o Maruque foi me ensinar as medidas tipográficas, né? O que é cícero, e aí ele compôs para mim um pouquinho lá, que eu falei, poxa, o negócio... Então assim, a gente convive um pouco com isso, assim. Mas lá dentro, aí a gente imprime em clichês e tal. Até porque assim... A gente faz mais assim, mais detalhe, né? Os relevos, os cortes, né? Assim, porque, gente, no início eu queria fazer um livro.
todo. Meu pai, quando você não sabe o que você está falando, eu realmente não sabia, né? Mas hoje em dia, né, tipo, é uma loucura pensar no livro desse todo feito, né? Você tem que ter. Aí a gente aproveita a cavalete máquina aqui porque em ela casa. faz outras coisas, ela vinca, Deve fazer ela um dobra. inteiro. Bom, gente, já são 8h37, a gente tinha combinado, o tempo voou, a gente tinha combinado de encerrar às 8h30. É claro que a gente teria milhões de outras coisas para perguntar, né? Muitas perguntas, muitas curiosidades, mas a ideia, né, dessa parceria, né, para quem não é da disciplina, né, ou da graduação ou da pós, é que a gente vai manter uma interlocução, né, a disciplina da edição de poesia, a gente vai manter uma interlocução muito rente com a Impressões de Minas, né? Claro que tentando não abusar, né, naturalmente, do tempo e dessa generosa disponibilidade que eles têm nos fornecido, né? Esse momento foi especial porque eles mesmos propuseram, seria legal a gente ir lá para dar as boas-vindas, né? Enfim. Mas a gente vai manter outras formas, né, de interação. Existe essa ideia de a gente ir fazendo visita lá, vamos combinar isso com os dois, e de compartilhar materiais também, né, ao longo do processo da Elza com o meu livro. Ela se dispôs de a gente ir fazendo em tempo real uma espécie de making-off do processo, um registro. Isso a gente ainda vai ver a melhor forma de fazer isso, se ela me manda alguns materiais, eu compartilho, ou se a gente faz uns videozinhos, enfim, a gente vai pensar um jeito, mas a ideia é que a gente não vai abrir mão, né, dessa possibilidade de conhecer o trabalho de vocês assim, de perto. Não só o resultado, que a gente já conhece um bocado, né, esse resultado bonito que está aí, mas o processo também, né, da gente poder acompanhar. Inclusive os alunos estão sendo convidados, assim, como trabalho final, a apresentar um registro de algum aspecto do processo, é o que a gente está chamando de making of, né? Então o trabalho final vai ser um relato da experiência, claro, as discussões teóricas também, né, a parte analítica do curso, mas um relato também dessa convivência aí com o próprio trabalho de vocês ao longo desse semestre. Então a gente vai continuar super junto. Puxa vida, só posso agradecer, não sei se vocês querem ainda complementar, sei que vocês trouxeram umas coisas ali, além da super generosidade, né, de terem vindo. Então deixo a palavra final com vocês. Né? Eu agradeço muito ao Luiz, a todo mundo que está aqui, a Isa. E eu espero vocês lá também, né, gente? Vai lá conhecer o dia que vocês quiserem, a gente está ali na floresta. É sério, pode ir. Rua Bueno Brandão, já me pediram para desenhar no mapa. Tem uma aluna que me chegou com um mapa assim, desenha aqui pra mim. Foi a Beatriz, me entregou o mapa na sala de aula. Sabe o mapa, desenha aqui, onde é que é a impressão de mim? Eu achei tão legal. A gente troca bastante aí durante esse processo, né? Que ontem eu já peguei, né? Te falei que eu ia pegar, já estou com 500 mil ideias na cabeça. Que maravilha. Isso que a gente está querendo, que pra gente, a gente está muito interessado em acompanhar mais de perto, sabe? Descobrir um pouquinho, perguntaram, né? Qual que é a sua mágica? De onde vem tantas ideias? A gente está querendo poder texto, entrar né? um pouco disso aí. Então, aí vocês vão acompanhar, né? É bom que vocês vão me ajudar a elaborar Beleza, também. Porque beleza. tem hora que eu estou fazendo, eu nem penso o que eu estou fazendo, eu só vai fazer. Então beleza, gente. Então, olha, quero agradecer também a todo mundo que está presente. Super, super obrigado. Maravilhoso. Tem o pessoal das turmas, né, que são interessados direto. Tem um monte de gente aí que veio em função do nosso convite e, obviamente, em função da possibilidade de conhecer a beleza do trabalho que vocês estão realizando. Nossa, a gente que agradece muito isso. Aí eu acho. Diga, Alisson. Não, só agradecer a todo mundo também, principalmente o Luiz aí, o convite. Eu acho que pra gente vai ser um aprendizado também, assim, uma troca. Gosto muito da palavra troca, mas ela vem na minha cabeça direto. Assim, mas vai ser uma coisa bem recíproca, assim, eu acho que. Então acho que a gente vai aprender muito contigo também, e com a turma toda, assim, isso que a gente Beleza. A gente não vai ter como agradecer de forma nenhuma. Aí, gente, olha lá, aquele material ali.
é para doação. Olha só que super gentileza. Fala um pouquinho, Alisson, apresenta só rapidamente Na o... verdade, a gente entrou como editora, né, na parceria da editora com esses dois trabalhos de cá, que é o único que vocês tenham, que é o Não, a acho que relação as com o pessoas Cefet. não conhecem. É uma coletânea, uma antologia de poemas, né, do pessoal do Cefet, um livro lindo, muito simpático, Aí tem um relevinho. muito legal. O outro é uma revista que a gente tem junto com a Edila, o R, que é um designer bacana aqui também. É o pessoal da zona Na de verdade, a gente encontro. imprime, né? Faz a impressão. E a edição também. Sim. E a outra é uma E a outra é revista, só impressão, que é uma a revista Chama, que a Flávia né? Denise. A Flávia, que é nossa aluna também, que do doutorado, uma garota que está fazendo um trabalho incrível. Também uma revista toda voltada para a literatura, né? Uma revista literária, material lindíssimo. Isso é presente então? Esse é presente. Puxa vida, E a aí? gente já é presenteado com vocês e ainda ganha mais presente. Eu não tenho como agradecer, então como é primavera, isso aqui é para vocês, para a gente encerrar. Valeu, gente, super obrigado. Então...